bem-vindos a mais uma aula de Bioética em Saúde da Universidade Paulista do campus São José do Rio Preto. Nessa aula nós iremos comentar sobre ética em pesquisa com animais. Então, nas últimas aulas nós falamos do histórico dessa ética em pesquisa com utilização de animais e nessa aula a gente vai falar sobre algumas leis, alguns artigos dessas leis que regem toda essa experimentação utilizando animais. Tá? Então, além disso, nós iremos falar sobre essas leis logo mais e ainda sobre alguns princípios que são utilizados e que podem ser utilizados para que sejam desenvolvidas pesquisa com animais. Na aula passada, nós comentamos sobre algumas leis, lá no finalzinho da aula passada, de algumas leis que regem e que regulamentam a utilização dos animais dentro da pesquisa científica. E aí agora a gente vai falar sobre essas leis mais especificamente. E aí, em um primeiro momento, aqui no Brasil, nós tivemos a Lei 6.638, que foi aprovada em 1979. Ou seja, antes mesmo da nossa Constituição de 88. Nessa lei autorizava a utilização de animais, tanto para pesquisa como para fins didáticos, mas não especificava como isso poderia acontecer. Ou seja, não especificava de que forma que deveria ser desenvolvida essa pesquisa e muito menos quem iria fiscalizar essas pesquisas. E a utilização para fins didáticos também. No entanto, nós tivemos uma aprovação em 2008 da Lei 11.794 e nessa lei nós temos algumas especificações que nos mostram quem deve inspecionar essa utilização dos animais e como deve ser feito essa experimentação animal utilizando esses seres. Ok? Então, a gente vai comentar mais sobre essa Lei 11.794, porque é a lei que está em vigor aqui no país. É a lei que está regulamentando todas as atividades de pesquisa com utilização de animais. E, além disso, nós temos, adicional a essa lei que está vigente, o decreto também, número 6.899, que foi aprovado logo depois, em 2009. Esse decreto, ele regulamenta de que forma que deve ser ou quem deve ser os fiscalizadores dessas pesquisas e dessas utilizações desses animais. E aí, nesse decreto especifica quais são as atividades que essas instituições fiscalizadoras devem exercer, quais as atividades e também funções. Mas quem são essas instituições que vão fiscalizar a utilização dos animais, tanto para experimentação em ciência, né, como também para fins didáticos, ou seja, utilizar animais em aulas. Nós temos o CONSEA, que é o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal. Esse Conselho Nacional é um órgão governamental federal, tá? E aí, então, esse órgão federal, esse Conselho Federal, ele que fiscaliza todas as entidades regionais. Depois nós temos os CELAS. Os CELAS são os Comitês de Ética em Uso de Animais. Esses CELAS, eles são individuais para cada instituição. Então, cada instituição que trabalha e que utiliza animais, tanto para pesquisa como para ensino, deve ter o seu CEL, o seu Comitê de Ética de Uso de Animais. E aí o CEL é que vai avaliar em um primeiro momento esses trabalhos e também essas atividades que são propostas com animais e, em alguns casos, esses trabalhos e essas atividades também podem ser enviadas para uma avaliação por esse Instituto Nacional, que é o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal. Então, tudo vai depender de quanto isso é grande, de quanto isso engloba determinadas quantidades de animais, enfim. Mas lembrem que o CONSEA é quem fiscaliza principalmente os conselhos regionais. E quem são esses conselhos regionais e locais? São os CELAS. Então, cada instituição tem o seu CELA que vai avaliar as suas pesquisas que são desenvolvidas ali e também as suas atividades didáticas. Então, a gente vai olhar mais a fundo essa lei 11.794. Essa lei, ela diz, em um primeiro artigo, quem são as instituições e as condições em que nós podemos utilizar os animais
para pesquisa e para ensino. E aí, no seu primeiro parágrafo, estabelece quais são as instituições de ensino que podem utilizar animais para aulas práticas. E aí, quais são elas? As instituições de ensino superior e também as instituições de educação profissional de nível médio, né? Então, os ensinos técnicos, os cursos técnicos e os cursos de graduação, que podem utilizar esses animais para aulas práticas. E aí, já no parágrafo 2º, nós temos quais são as atividades de pesquisa que podem utilizar os animais como cobaia. E aí, essas atividades incluem a produção e o controle de qualidade de drogas, medicamentos também, alimentos e imunobiológicos, principalmente. Quem são os imunobiológicos? Os soros e as vacinas. Então, para fazer soro, para fazer vacina, é autorizado a utilizar os animais. E também para confecção de ferramentas, de instrumentos para utilização no meio médico. Outra questão muito importante também que essa lei 11.794 trouxe foi a obrigação da criação do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, que é o CONSEA. O CONSEA é um órgão nacional que fiscaliza os comitês de ética de uso animal, que são os CONSEAs, que dentro de cada instituição. Então, o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal é o órgão federal que fiscaliza como esses estudos e como essas aulas práticas estão sendo aplicadas. E aí, um órgão que é subordinado ao CONSEA são os comitês de ética em uso de animais, que são os CELAs, que são institucionais, que são regionais e locais. Então vejam só, aqui o que nós acabamos de falar, o CELA, que são os comitês de ética em uso de animais, eles passam a ser obrigatórios a partir da data da publicação dessa lei, lá em 8 de outubro de 2008, e aqui fica definido que toda instituição tem que ter um comitê de ética em uso de animais quando essa instituição ou oferecer aulas práticas utilizando animais, ou então ser uma instituição de pesquisa que utiliza animais. Então, essas instituições têm a obrigatoriedade de ter um comitê de ética em uso de animais. Então, aqui o que eu trouxe para vocês são as funções desse CELA. Então, o CELA tem a função principal de fazer com que essa lei que nós estamos falando seja cumprida nas instituições. Além disso, tem a obrigação de examinar os procedimentos de ensino e também de pesquisa que utilizam animais antes deles serem executados. Além disso, tem que manter o cadastro de todos os procedimentos, sejam eles de ensino ou de pesquisa que estão sendo realizados na instituição, e além disso, quem são os pesquisadores que realizam esses tipos de procedimentos, seja de ensino ou de pesquisa. Outra função também do CELA é expedir certificados quando forem necessários. Então, enviar, notificar a alguma instituição que aquele pesquisador ou aquela pesquisa está sendo realizada dentro das condições legais. Outra função também do CELA é notificar o CONSEA, que é o órgão nacional, ou qualquer autoridade sanitária, por exemplo, a Anvisa, quando acontecer algum acidente com um animal dentro daquela instituição. Então, o CONSEA precisa ser notificado quando houver qualquer tipo de acidente que envolva os animais daquela instituição. E aí, já no artigo 14º, traz algumas especificações de como esses animais devem ser tratados durante o desenvolvimento ou da aula prática ou da pesquisa, e no artigo 1º diz que esses animais devem ser sacrificados sempre que aquela aula prática ou aqueles estudos com esses animais terminarem, ou também quando esse animal estiver sendo submetido a um sofrimento muito intenso. Já no seu segundo parágrafo desse artigo 14º, diz que quando esses animais não forem sacrificados, porque tem algumas exceções, e quando eles não forem sacrificados, o CELA deve ser comunicado e comunicar também ao CELA para onde esses animais serão encaminhados. Então, esses animais podem ser destinados tanto para as pessoas que tenham responsabilidade para criá-los, como também para ONGs e entidades protetoras dos animais. Já no parágrafo 3º diz que
Sempre que possível, a aula prática utilizando o animal ela deve ser fotografada ou filmada e gravada para que não seja necessário fazer uma outra aula prática utilizando esses animais. Já nos outros parágrafos desse artigo 14º, falando especificamente do parágrafo 4º, diz que esse número de animais eles devem ser o mínimo possível. Né? Então, sempre o mínimo que seja necessário para a gente chegar a alguma conclusão. Já no parágrafo 5º, diz que todo tipo de experimento que for causar dor, algum incômodo no paciente veterinário, nesse animal, ele deve ser feito sob sedação, ou analgesia, ou anestesia. Já no parágrafo 6º, diz que esses animais que forem submetidos a estudos cujo objetivo é analisar a dor e a angústia, isso deve ser comunicado previamente e pedir uma autorização específica para o CELA daquela instituição. E, se for o caso, também deve solicitar uma autorização para o CONSEA, que é o órgão nacional. E aí, já no artigo, aliás, desculpa, no parágrafo 7º, tem a obrigatoriedade de que seja aplicado somente sedação, analgesia e anestesia a esses pacientes, porque não pode utilizar em hipótese alguma bloqueador neuromuscular ou relaxantes musculares para substituir esses tipos de substâncias sedativas ou analgésicas ou anestésicas. Já nos últimos parágrafos desse artigo 14º, nós temos a proibição de reutilizar os animais para outros projetos de pesquisa e também uma outra questão importante no ensino, que esses animais eles podem ser para o ensino, eles podem ser reutilizados para fazer procedimentos diferentes. Tá? Só que esses procedimentos diferentes devem ser feitos sob um único anestésico e o animal, logo em seguida, ele deve ser sacrificado antes dele retornar à consciência. E aí, em paralelo a essa lei que nós acabamos de comentar, nós temos também outros princípios que são utilizados para a experimentação animal. Quais são esses princípios? A gente chama de princípios de Rousseau-Burti, que foi elaborado em 1959. E a gente pode denominar também esses princípios como os 3 R's, princípio dos 3 R's, que é reduzir, substituir e refinar. E aí chama 3 R's porque vem de palavras em inglês, tá? Quando a gente fala de reduzir, nós estamos falando de poder minimizar o máximo possível a quantidade de animais que são submetidos a essas utilizações de ensino e de pesquisa. E de que forma que a gente pode reduzir? Um exemplo disso é, sempre que o pesquisador fizer um estudo utilizando animais, ele deve reportar à comunidade científica os resultados que ele obteve, independente se esse resultado condiz ou não com os resultados esperados por ele. Tá? Porque suponhamos que eu, Rafael, fiz um estudo com animal e aí eu observei um resultado, mas esse resultado não era o que eu esperava. E aí é importante que eu publique esse resultado para um pesquisador, por exemplo, lá na China, não tenha o mesmo pensamento que eu e não tenha que fazer novamente um teste com animais, submeter mais animais a esses possíveis sofrimentos. Tá? Então, a redução é minimizar a quantidade de animais que são utilizados para pesquisa. Depois, a gente tem um outro R, que é o R de substituir, que vem desse termo em inglês, e significa sempre substituir o animal por outras metodologias que a gente consiga testar ou ensinar sem necessidade de submeter o animal a qualquer sacrifício. E aí essas metodologias incluem tanto ensinar em tecidos isolados, em órgãos isolados, ou técnicas que são feitas em laboratório, técnicas in vitro, ou também em programas computacionais que simulem as condições fisiológicas e patológicas para que não tenha necessidade de utilizar animal. Então, quando a gente fala de substituir, nós estamos falando de utilizar métodos alternativos. Aí na imagem vocês têm um exemplo disso. Então, um animal, um cachorro, sendo entubado e passando por um procedimento cirúrgico, certamente,
E aí, na imagem de cima, nós temos um modelo, um boneco, onde ele é utilizado como um simulador para ensinar os alunos, por exemplo, da medicina veterinária, como entubar esse paciente, como fazer um procedimento cirúrgico nesse paciente, quais são as formas de anestesiar esse paciente. E isso vem em substituição à imagem de baixo. Na imagem de baixo, é um paciente verdadeiro, é um animal verdadeiro, e que hoje em dia a gente sabe que existem formas muito sofisticadas de fazer essas substituições. Então, aqui nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês, é um exemplo aplicado à medicina veterinária, mas a gente também tem métodos alternativos, modelos alternativos que também são utilizados para seres humanos. Então, em algumas instituições também tem esses modelos alternativos, por exemplo, para simular uma cesariana, ou um parto normal, ou um infarto. Então, hoje em dia, a ciência tem avançado muito e a gente espera que esses métodos alternativos continuem avançando para que esses animais não precisam ser submetidos a esses protocolos de ensino e de pesquisa. E por fim, a gente tem o último R, que é o refinamento, que é o refinar. E o que significa refinar? Como a gente pode refinar? Refinar é a gente aprimorar o que a gente já tem feito para minimizar o máximo possível de riscos que aquele animal vai ser submetido. E de que forma que a gente pode fazer isso? Treinando a equipe que vai realizar aquele experimento, sempre utilizando a melhor técnica cirúrgica para realizar esses manuseios com os animais, sempre fazer o uso de drogas que são corretas e específicas para aqueles animais, nas suas dosagens específicas para o porte do animal, sempre também treinar metodologias para poder identificar como esses animais estão sofrendo. Então a gente consegue observar se o animal está sofrendo pela forma no qual ele se comporta, ou também por expressões faciais. Então é importante a gente fazer e ter essa habilidade de identificar se o animal está sofrendo ou não. Sempre utilizar analgésicos e anestésicos que são apropriados quando a gente for fazer algum experimento que cause uma dor excessiva naquele paciente. Então, sempre utilizar um anestésico ou analgésico mais forte, por exemplo, se a gente for fazer uma abertura da caixa torácica do animal, porque isso causaria uma dor extremamente intensa no paciente. Logo, os fármacos que a gente vai utilizar para cessar essa dor tem que ser também tão fortes quanto esse possível sofrimento que ele vai ser submetido. Dentre outras questões que a gente pode sempre parar para analisar e ver onde que a gente pode melhorar para poder causar o mínimo de sofrimento possível nesse animal. Então aqui estão algumas referências bibliográficas que foram utilizadas para elaborar a aula, e aí nós temos o site do Planalto com essa legislação na íntegra, o site também da Unip, onde nós temos essas resoluções em PDF, e também um artigo muito importante que fala sobre experimentação animal, dentre outros links aí de instituições de ensino superior público e também do governo federal, que vocês podem complementar os estudos de vocês.